Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 9 do nosso curso de Gestão da Qualidade. Nessa aula 9 nós vamos tratar mais uma ferramenta da qualidade, que é a folha de verificação. É uma ferramenta simples e de excelente aplicação industrial. A folha de verificação ela é também conhecida como lista de verificação ou lista de recolhimento de defeitos ou mais comumente chamada de checklist. Ela é um formulário no qual a gente utiliza-se para padronizar a coleta de dados numa empresa. Então, ela pode ser utilizada para vários fins. É uma folha simples, onde a gente vai checando, a gente vai verificando a existência ou não de alguma ação, ou de algum defeito, uma falha, ou de propostas de melhorias que a gente pode realizar dentro da empresa. Então, a folha de verificação, na indústria, ela pode ser utilizada para vários fins. É comum o uso de folha de verificação na localização de defeitos, pode ser tanto a localização física do defeito, como as características e a existência de um certo defeito. A contagem em quantidades, né? A quantidade de causas de um problema, a quantidade de defeitos encontrados. Então, tem várias utilidades. Na classificação de medidas, na existência de determinadas condições, tipos de reclamações, causas de defeitos, causa de alguns efeitos e defeitos, né? De defeito pode perceber, ou causa de algum efeito, uma consequência que pode se desencadear por alguma ação. Um exemplo aí da aplicação da folha de verificação para levantar a proporção de itens não conformes. Então, a gente pode utilizar uma ficha, uma folha de verificação, um checklist, para identificar a quantidade de itens não conformes existe no processo produtivo. Imagine então que a gente tem uma determinada fase de um processo de produção. Cada item a ser inspecionado, ele precisa ser classificado em conforme e não conforme. Então, a gente pode utilizar uma folha, e nessa folha a gente vai fazer o quê? Anotar a quantidade de itens que foram inspecionados, a quantidade de itens que estão não conformes e a proporção, a relação entre os itens não conformes com os itens conformes, para a gente ter uma noção de peso da não conformidade. Um exemplo aqui, essa folha é bem simples, olha para você ver esse exemplo dessa folha de verificação, para então essa proporção de itens não conforme. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode utilizar esse modelo, por exemplo, aqui bem simples, olha, onde tem a descrição inicial da peça, do produto, o processo operação, o operador responsável, a máquina realizou aquela operação, a data daquela verificação e a sessão onde ela foi realizada. Por exemplo, a gente pode ir anotando aqui na folha, olha, quantos itens a gente identificou, quantos erros, por exemplo, 1, 2, 3, 4, aí identificou dois itens, foi verificado 2 itens. Não, a gente verificou aqui um total de 7 itens. Desses 7, a gente percebeu que existem 2 itens que não estão conformes. Então, a gente faz uma proporção de a cada 7, a gente tem 2. 7 por 2, essa proporção de 7 por 2, a gente poderia colocar aqui nesse item. Então, um exemplo de aplicação bem simples aqui dessa folha de verificação, onde a gente identifica num processo produtivo os itens que estão conformes ou não e a quantidade de vezes que essa conformidade apareceu. Olha outro exemplo aqui da aplicação da folha de verificação para inspecionar alguns atributos. Por exemplo, a folha de verificação para identificar problemas na segurança, problemas de qualidade. Logo em seguida, a gente vai ver um exemplo dessa folha, dessa checklist aqui, dessa ficha de verificação, dessa lista folha de verificação. Olha um exemplo dessa folha de verificação bem simples. O cabeçalho é bem semelhante ao anterior, e aqui a gente vai fazer o quê? Tem os defeitos que foram identificados nos produtos, saliência, aspereza, o risco, presença de risco, de mancha, de cor, ou qualquer outro defeito que a gente percebeu. Então, a gente vai contando. Ah, eu encontrei uma, duas, 3 vezes a saliência no produto. Ah, aspereza eu contei uma vez. Riscos no produto, a gente contou 3 vezes ou 4 vezes. A gente vai aqui identificando a quantidade de vezes que foi encontrado aquele risco, aquela mancha, aquele defeito. E no final a gente faz uma totalização aqui de quantos erros foi percebido. Aqui, olha, 4, 3. A gente vai preenchendo aqui, identificando o total de vezes que a gente encontrou aquele problema no processo produtivo. É uma ferramenta bem simples, vocês estão percebendo. Um outro exemplo aqui de uma lista de verificação, a gente é feito por tabulação. Olha para você ver, uma folha de verificação e um exemplo de aplicação. Uma folha de verificação aqui de falhas na embalagem final. Né? Aí a data da coleta, o responsável pela coleta, o turno que realizou aquela contagem, ele vai só fazendo um ticando. Poderia ser até feito manualmente, ou às vezes até mesmo através
de maneira digital, mas poderia ser uma ficha simples de controle manual, onde ele vai ticando aí, marcando quantas vezes ele encontrou a embalagem rasgada. 20 vezes. Então, quer dizer que de todos os problemas que eu encontrei na minha empresa, nesse dia, que foram nesse período de 1 a 30 de junho, foram 30 problemas que eu encontrei na empresa, que eu identifiquei na empresa. Desses 30 problemas, 20 foi relacionado à embalagem rasgada. Então, a embalagem rasgada é responsável por 25% dos meus problemas, fazendo uma frequência relativa bem simples aqui, ó. A gente consegue identificar qual que é o principal erro que eu tenho identificado no meu processo, aqui no caso, um processo logístico. Por exemplo, eu posso falar para vocês que o rótulo errado é o erro mais frequente nesse processo produtivo. E como eu cheguei nessa conclusão? Através dessa simples folha de verificação. Um outro exemplo aqui, olha, uma folha de verificação para identificar as tendências junto aos clientes. Qual que é os erros que os meus clientes estão identificando aí? Olha, demora no atendimento, dificuldade em falar com a pessoa certa, o prazo de entrega. E eu vou ticando aqui, ó, ticando, marcando check, né? Onde pode o ticar, né? Que o pessoal falando ticar ou checar aqui. A gente pode colocando essas possibilidades. Olha, encontrei durante 5 vezes aconteceu isso. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Teve dificuldade de falar com a pessoa certa. No final eu totalizo, faço uma porcentagem, posso acrescentar uma coluna aqui de frequência relativa, como a gente viu anteriormente. Um outro exemplo aqui de uma folha de verificação. Essa folha de verificação, ela mostra a minha localização dos erros que eu estou identificando, dos problemas que eu encontrei aqui. Por exemplo, eu posso falar assim que posso marcar aqui, eu estou vendo que nessa peça aqui, por exemplo, vou fazer uma marcação aqui, olha. Nessa peça eu encontrei aqui nela, nessa região dessa peça, imagina, eu posso fazer o desenho da peça, ou posso ser apenas o layout dela, olha, nessa região, no lado esquerdo da peça, eu encontrei um risco. Né? Ou eu posso fazer assim, olha, na parte de baixo da peça, eu encontrei um erro na pintura, bem nesse lugar aqui, ó. Eu vou identificando onde estão os meus erros. Uma folha simples de verificação que tem um croquis do produto, né? E as regiões do produto. Teve um erro de acabamento. Teve um erro de acabamento aqui, bem simples, na parte de cima do meu produto. Olha, bem simples fazer essas anotações. Um outro exemplo bem legal de uma folha de verificação é de uma empresa de ramo automotivo. Olha para você ver. Tem um desenho do automóvel, né? E aí eles estão fazendo o controle da entrada desse automóvel no armazém, ou no estoque dele, ou no estacionamento da empresa. Olha, então quando eu recebi esse automóvel, ele estava aqui tinha um quebrado no vidro traseiro. Eu posso acrescentar uma cruz aqui, vidro traseiro, uma quebra. Aí eu coloco, além de anotar aqui, posso deixar uma descrição, fazer anotação aqui nas regiões, colocar um X ou uma cruz. No caso aqui eu coloquei uma cruzinha, poderia ser um X, como está identificado aqui já, né? Um Xzinho. Poderia ser, né, como a gente viu aqui, a letra A, a letra B. A gente poderia fazer até um risco, tem um quebrado aqui no capô, na região do capô do carro. Né? A gente vai identificando. Aí tem a parte da descrição, tem as informações de quem coletou a informação, tem aqui o cliente, instalar proteção. O que o cliente pretende fazer agora aqui? Qual que é o que ele pretende fazer no carro dele, como o carro dele chegou aqui para nós, na nossa mão, um controle de uma oficina mecânica, por exemplo, aqui, utilizando um checklist. Então, tem várias possibilidades de uso dessa ferramenta. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido bastante, apesar das nossas aulas ser bem curta, mas eu tento ser o mais objetivo possível. Deixei aqui no final, embaixo do canal aqui do YouTube, você vai perceber que tem meu contato. Se alguém quiser entrar em contato diretamente comigo através do WhatsApp, eu deixei meu telefone ali. Vou deixar também meu e-mail para vocês, quem quiser entrar em contato comigo, com uma dúvida que vocês tenham em relação ao vídeo. E bons estudos a todos vocês. Um abraço.